Professora Maria do Céu Machado foi Presidente da Comissão Nacional de Saúde da Criança e do Adolescente entre 2004 e 2010. Quais foram as prioridades de atuação durante este período, portanto, durante estes 6 anos? Quando eu tomei posse da Comissão, esta evolução da saúde infantil em Portugal já era um sucesso. Portanto, digamos que esta Comissão já foi a Comissão da Sustentabilidade. A primeira comissão surgiu, aliás, como sabem, no fim dos anos 80. Traçou um plano a 9 anos, plano 3 em 3 anos a 9 anos, e foi um plano muito completo e isso levou realmente a uma melhoria dos cuidados maternos e infantis. De tal maneira que se pôs em causa a existência ou não, se valia a pena existir ainda uma Comissão Nacional de Saúde da Criança e Adolescente. E houve uma fase um pouco anterior à minha nomeação que não houve comissão durante uns meses. E o ministro da altura, que foi o ministro Luís Filipe Pereira, concluiu ou achou que era melhor nomear outra comissão, exatamente pela sustentabilidade. Nós tínhamos conseguido uns resultados fantásticos, mas que era preciso sustentar esses resultados. Isto para explicar que as prioridades da Comissão não foram grandes prioridades nacionais, no sentido de grandes opções ou grandes alterações, mas neste sentido da sustentabilidade, o que é que nós identificamos? Por um lado, a reorganização dos cuidados. Eu depois falarei um pouco nisso. Não só a Carta Hospitalar de Pediatria, nós identificámos que havia muitos serviços de pediatria e, portanto, como é que isso se devia definir, como o Hospital Dia Pediátrico. Portanto, eu direi globalmente e depois falo um bocadinho em cada área. Portanto, reorganização de cuidados, recursos humanos, não só a nível de médicos como a nível de enfermeiros, medicamentos. Nós percebemos que há muitos medicamentos que não havia formulações infantis. O que é que isto quer dizer? Havia o medicamento em Portugal, mas, por exemplo, em comprimidos, não havendo xarope, e era preciso esmagar e tratar os comprimidos e isso não era adequado. Depois, articulação entre níveis de cuidados. Um dos grandes sucessos, uma das grandes causas de sucesso de toda esta política e reforma na área dos cuidados às mães e às crianças foi muito através da grande articulação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares e, portanto, nós quisemos reforçar isso. Para além disso, em 2004 estava-se numa fase em que se percebeu que havia muitas crianças em risco social, risco de maus tratos, risco de negligência e, portanto, apontámos para essa área também como área prioritária. Portanto, mais ou menos foram estas as áreas prioritárias. Agora, desenvolvendo um bocadinho cada uma destas áreas, o que é que eu teria para dizer? Relativamente à reorganização de cuidados, nós tivemos uma grande preocupação em que as crianças estejam nos hospitais o mínimo tempo possível e principalmente não passem a noite. Há uma carta hospitalar de pediatria que foi aprovada por vários países europeus e que Portugal também aprovou, chamada a Carta de Leiden, e que diz que a criança só deve permanecer de noite no hospital se não puder ser de outra maneira. O que é que isto significa sob o ponto de vista prático? Significa ter hospitais de dia. O que é um hospital de dia? É ter uma pequena área, muitas vezes não é preciso ser uma grande área, que tem duas ou três camas, 2 ou 3 berços, mas onde se pode proporcionar à criança e à família uma estadia durante o dia e depois à noite vai para casa para fazer um tratamento que não pode fazer em casa, mas que não obriga a pernoitar. E para dar um exemplo muito concreto, por exemplo, uma criança que adoece com uma meningite, há uns anos atrás ficava no hospital 8, 10 dias a fazer tratamento endovenoso na veia. Agora, o que nós propusemos na altura é essa criança ao fim de 72 horas de internamento tem alta, mas tem que continuar a fazer o antibiótico por via parentérica, portanto não pode ser em xarope. Porque a meningite é de qualquer modo uma situação grave. E portanto vai ao hospital de dia, de manhã ou à tarde, faz o seu antibiótico, ou põe soro, ou faz intramuscular, isso depois é conforme, e quando está 1, 2 horas a fazer o tratamento, depois vai para casa. Por exemplo, uma criança que precisa de uma pequena intervenção cirúrgica, fez anestesia e precisa de estar vigiada durante, enfim, 2, 4, 6 horas.
Anteriormente também teria que passar, entrava de véspera e passava essa noite, passava o dia da intervenção e muitas vezes outra noite. E, portanto, assim ela entra naquele dia de manhã, é operada, portanto, é sujeita à intervenção de que necessita e depois fica em vigilância e depois pode ir para casa. Isso tem uma importância enorme para as crianças, porque a criança, o hospital, é engraçado, o hospital ou o internamento hospitalar para um adulto, ou uma ida ao hospital para um adulto, é uma forma de procurar ajuda para a sua situação e está convencido que no hospital que vão resolver o problema. A criança não percebe, nem percebe, primeiro não percebe muito bem porque é que vai ao hospital, quer dizer, pode se sentir doente, mas não percebe, e segundo, fica internada, só percebe que saiu da casa dela, que não tem os brinquedos dela, não tem o quarto, não tem os irmãos, não tem os amigos, que lhe estão a magoá-la porque estão a pôr um soro, estão a tirar sangue para as análises e que está num ambiente completamente estranho e que não é um ambiente amigável. E, portanto, se ela puder dormir em casa à noite é sempre mais angustiante, e se puder dormir em casa é excelente. E de maneira que nós, o que fizemos foi definir, voltando às prioridades da Comissão, definir as regras do Hospital de Dia e propor que em todos os serviços de pediatria dos hospitais portugueses houvesse um Hospital de Dia e, portanto, houvesse forma de propor às famílias e às crianças o tratamento em Hospital de Dia. Prioridade número 1. Prioridade número 2 foi a reorganização dos serviços. O que é que nós achamos? Havia muitos serviços, e fizemos um levantamento, muitos serviços de pediatria em Portugal, alguns muito pequenos, com 1 ou 2 pediatras, que praticamente só funcionavam como consulta e urgência e não tinham praticamente internamento. E havia outros serviços maiores, mas com situações que nós considerávamos pouco adequado para um serviço de pediatria do século XXI. Como, por exemplo, internarem as crianças até aos 10 anos ou até aos 12. Nós consideramos que, não, está aceito internacionalmente, e Portugal também retificou os direitos das crianças, que a definição de criança é dos 0 aos 18 anos. E, portanto, os serviços de pediatria têm que seguir e assumir o tratamento de crianças, adolescentes e jovens adultos até aos 18 anos. E, portanto, têm que ter um ambiente adequado. Não podem ter berços para alguém que tenha 17 ou 18 anos. Por outro lado, os serviços de pediatria têm que ter um mínimo de condições, não só que diga respeito ao equipamento e ao ambiente. O ambiente tem que ser preparado para as crianças, tem que ser agradável, amigável, etc. Como crianças em idade escolar que têm que ter um internamento um bocadinho mais prolongado, repare, com a queda da mortalidade infantil, o que acontece é que a criança com doença crónica, ou com uma doença rara, ou com um problema complexo, que há anos atrás, ou há décadas atrás, morria, agora sobrevive, mas às vezes a agudização dessa doença crónica leva a internamento prolongado. Essas crianças, por exemplo, se estão em idade escolar, precisam de apoio escolar durante o tempo de internamento. E, portanto, tudo isto são situações em que o serviço tem que se adaptar e, portanto, um serviço de pediatria não é igual a um outro serviço qualquer. Por outro lado, os profissionais que prestam cuidados às crianças têm que estar também adaptados à população que servem e ao tipo de cuidados. Um exemplo muito engraçado e muito prático, quando se está a comunicar, nós estamos, o médico, a enfermeira ou outro profissional de saúde, se está a explicar a um doente, a um adulto, qual é a doença que tem e qual é o tratamento que vai ter, tem que fazer isso em relação à criança. Uma criança a partir dos 7 anos, 8 anos, até em certos países se diz que deve ser envolvida na decisão relativamente à sua doença e ao seu tratamento, e o profissional tem por tendência a começar a conversar com os pais, e muitas vezes está ali uma criança deitada que tem 10, 11 anos, 12 anos, tem um entendimento perfeito de toda a situação, está apavorada com a conversa, inclusivamente, e o profissional de saúde está a falar com os pais que estão em pé, em frente uns aos outros, e a dizer: ela tem isto, ou precisa de ser operada, ou vai fazer uma ressonância, ou vai fazer um ataque, sem explicar nada à criança. E, portanto, por exemplo, isso tem que ser aprendido, que é uma dualidade, uma ambivalência até, em que se tem uma cumplicidade ao mesmo tempo com a criança e com os pais, e, portanto, tem que se ir explicando à criança, explicando aos pais. E tudo isso se considera uma forma adequada de funcionar um serviço de pediatria. Portanto, o que é que nós fizemos? Fizemos um levantamento dos serviços que havia e das condições que tinham, relativamente a equipamento, a ambiente e a recursos humanos.
E depois construímos o que nós chamamos as bases para uma carta hospitalar. Nós não dissemos que devia fechar aquele serviço, ou que devia fechar o outro, ou que devia abrir, ou qual era a dimensão do serviço. Nós dissemos assim, para esta população, para um certo número de crianças, é preciso haver um certo número de serviços de pediatria geral e um certo número de serviços de pediatria especializada. E depois definimos o que é que um serviço de pediatria geral deve ter como características e o que é que um serviço de pediatria especializada deve ter como características. E a definição vai ao pormenor de número de casas de banho, de espaços adequados, de equipamento, de ventiladores e bombas de perfusão e seja o que for relativamente a equipamento, conforme seja cuidados intensivos ou conforme seja uma área de exames especiais, de gastroenterologia, etc., e também um serviço de pediatria geral que interna crianças de várias idades, mas que não tem especificidades particulares. E chamamos a isso bases da carta hospitalar em Portugal. Definimos aí também, por exemplo, o número de profissionais, o rácio de enfermeiros e médicos conforme as situações, por exemplo, numa consulta ou num hospital de dia ou numa urgência, qual é o mínimo para funcionar, nos cuidados intensivos, numa unidade de neonatologia, portanto, recém-nascidos, para termos a certeza que esse número é o número adequado, não pondo a vida e a saúde daquelas crianças em risco. Depois, e com base no que eu referi há bocado, é a minha noção e de muitos profissionais e muitos pediatras que uma das razões do êxito da saúde materna e infantil em Portugal foi a grande ligação que a primeira comissão conseguiu entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares. E conseguiu isso através de umas estruturas chamadas unidades coordenadoras funcionais, que foram criadas nessa altura por Dr. Torrado da Silva, Dr. Albino Aroso, o próprio professor Otávio Cunha, e o que é que eram estas estruturas? Estas estruturas eram estruturas mistas, com profissionais dos centros de saúde da área de obstetrícia e da área de saúde infantil e dos hospitais, da área de obstetrícia e da área da pediatria, médicos e enfermeiros, assistente social, e que reuniam regularmente e discutiam não só a formação que seria preciso ter os profissionais terem formação regular para irem progredindo, como, enfim, casos especiais que havia necessidade de referir e, por exemplo, se o médico de família achava que tinha uma ou duas crianças, ou seja o que for, que ou tinha suspeita de alguma doença, ou suspeita de realmente risco social, etc., imediatamente, naquela reunião, referia ao hospital e o hospital recebia imediatamente e a criança e aquela família não tinha que entrar em listas de espera ou em situações em que se considerasse que era uma situação de risco clínico ou social e que a criança ficasse à espera e a família. Não faz sentido nenhum. A espera não faz sentido nenhum nos tempos que correm. O que é que aconteceu? Essas unidades coordenadoras funcionais tinham sido nomeadas por altura da primeira comissão, com um êxito bastante relativo, bastante grande. Mas, e como em Portugal há muita perversidade, enfim, na nossa maneira de atuar, nós temos muitas leis e muitos decretos e depois às vezes falhamos na prática. O que estava escrito na lei é que essas unidades eram nomeadas pelas sub-regiões, que agora já nem existem, e que depois, na primeira reunião, as pessoas que integravam essa unidade escolhiam o presidente da unidade, que depois marcava as reuniões, ou o coordenador. O que acontece é que a lei não dizia quem é que marcava a primeira reunião, se era os profissionais dos hospitais, se eram os profissionais dos centros de saúde. E, portanto, em muitas sub-regiões, na altura, nunca chegaram, portanto, as pessoas foram nomeadas e nunca houve nenhuma reunião, porque não sabia quem é que havia de marcar a reunião, que realmente parece anedótico, mas acontece em Portugal. E, portanto, o que é que nós achamos? Havia áreas e havia sub-regiões em que as unidades de coordenadores funcionais tinham um trabalho espetacular. E nós damos exemplo no nosso relatório da Almada, como exemplo da unidade coordenadora funcional em que, na realidade, teve um funcionamento espetacular. E que havia, e portanto, para além destas que funcionavam muito bem, a da Amadora, algumas no Norte, enfim, em todas as regiões havia algumas a funcionar bem. Houve outras que nunca chegaram a reunir. E, portanto, nós achámos que devíamos debruçar-nos sobre este assunto, era uma das prioridades,
e fazer uma grande reunião nacional que fizemos com a presença do Ministro e pode-se dizer, bem, mas quer dizer, isto são coisas práticas de funcionamento, qual é a vantagem de estar o Ministro? É obviamente que nestas coisas e como em tudo, o estar a tutela dá um peso que leva as pessoas a aderirem de uma forma que de outra forma não aconteceria. E, portanto, fizemos uma grande reunião nacional em que convidámos todas as UCFs, Unidades Coordenadoras Funcionais, a apresentar o que tinham feito durante esses anos. Obviamente que as que tinham feito trabalho apresentaram, as que não tinham feito não apresentaram, mas sentiram-se envergonhadas e aquilo foi um ponto de partida para nós refazermos, enfim, toda a estratégia das UCFs, propormos inclusivamente uma estratégia para os 3 anos seguintes. Isso, de certa forma, teve alguns resultados práticos e depois acabou por serem nomeadas, ou haver novas nomeações para as UCFs, já depois até da Comissão ser extinta. E, portanto, nós, nas nossas prioridades, e isso também está no relatório, demos um ênfase especial às unidades coordenadoras funcionais. Obviamente que se pode perguntar também, enfim, os cuidados hospitalares têm a sua missão, os cuidados primários têm a sua missão, porque é que há um interesse tão grande em que haja articulação? Essa é também uma falha em Portugal. Os cuidados às crianças são cuidados partilhados, é como nos divórcios em que há uma guarda conjunta. E para as crianças portuguesas que as famílias vão aos centros de saúde, que têm Serviço Nacional de Saúde, o que acontece é que as crianças vão ao médico de família e depois e o médico de família o que faz? Segue o desenvolvimento, a nutrição, o desenvolvimento estaturo-ponderal e o desenvolvimento motor, psicomotor, e é responsável pela vacinação e é responsável pela doença aguda. E se detecta um problema mais complicado, refere a criança ao hospital e é tratada no hospital. Claro que em Portugal há um grande peso na pediatria privada. Praticamente a grande maioria dos pediatras tem consultório e as famílias portuguesas, mesmo que não tenham grandes formas ou não tenham grande estabilidade financeira para poder ir ao médico privado, levam os filhos muitas vezes ao médico privado. Isto também por uma situação que eu gostava de chamar a atenção e que eu acho que é um fator e que nunca é dito, mas que é um fator importante nesta história de sucesso, que é, obviamente, que a melhoria das condições socioeconómicas dos portugueses foi de grande peso nesta história da melhoria da saúde materna e infantil, mas também as famílias serem muito mais pequenas e, portanto, os casais, em vez de terem 6 ou 8 filhos, têm 1 ou 2, e o investimento no filho único ou nos 2 filhos ser um investimento muito maior e, portanto, a própria família sacrificar, como eu dizia, inclusivamente do seu ponto de vista financeiro, de forma a sentir que o seu filho tem acesso a todo o tipo de cuidados a que a família acha que deve ter acesso. E isso é muito importante. Aqui também um parêntese para a isenção das taxas moderadoras, porque o facto de até aos 12 anos as famílias, tanto as grávidas como as crianças até aos 12 anos não terem que pagar taxas moderadoras, é uma forma de uma família, qualquer coisa que a criança tenha, obviamente que nós às vezes os profissionais de saúde achamos exagerado e dizemos a maçada está sempre a ir aos hospitais e não devia, mas obviamente que é uma forma também de perceber se a criança ou detectar precocemente uma doença mais grave.